Bom dia. Gente, vocês não imaginam como é maravilhoso ver 2.000 jovens, mais de 2.000 jovens em plena madrugada buscando a Deus, buscando o poder de Deus. É muito bom. Eu fico imaginando o planeta Terra nesse momento, e num ponto ali em Sorocaba existe luz, existe atenção especial do céu direcionada para esse local. Que bom, né? E nós sabemos que isso é profético. Jovens buscando a Deus, não apenas para se entreter, mas para buscar poder e terminar aquilo que nós temos que terminar, a pregação do Evangelho. 18 anos atrás, eu tomei uma das duas decisões mais importantes da minha vida: casar com a minha esposa. 20 anos atrás, eu tomei a primeira decisão das duas mais importantes da minha vida: amar a Jesus, me comprometer com Ele e, de certa forma, ter um relacionamento semelhante ao do casamento também com Cristo. Mas eu confesso a vocês que naquele tempo, isso em 92, faz um bom tempo já, eu tinha a idade de muitos de vocês aqui naquele tempo. Claro que eu me apaixonei pela mensagem adventista, me apaixonei pela doutrina do sábado, vi muito significado nisso, no criacionismo, algo que me apaixona até hoje, uma vez que eu era darwinista até então, naquele tempo. Foi muito bom saber que os mortos, eles estão dormindo na sepultura, aguardando a volta de Cristo, ali, inconscientes, sem sofrer. Eu tenho um irmão que nasceu antes de mim, faleceu com 4 meses de idade apenas, e eu quero conhecê-lo quando Cristo voltar. Foi muito bom saber disso, e para minha mãe foi muito mais importante ainda saber que ela reencontraria seu filhinho. Foi muito bom saber que Cristo está no santuário celestial, intercedendo por nós diariamente, dioturnamente, a cada instante ali. Foi muito bom saber que existe um estilo de vida que traz prazer saudável, o estilo de vida bíblico dos adventistas. Mas tinha uma coisa que me deixava um pouco preocupado com a mensagem adventista. Eu ficava um tanto cético quando ouvia sermões, palestras que falavam sobre o tal do decreto dominical, que falavam que no futuro haveria uma perseguição contra um povo que doa sangue, que doa cestas básicas a pessoas que precisam de alimento, de outras coisas, um povo pacífico, ordeiro, que é capaz de se reunir aqui num auditório com 2.000 pessoas e estar assim, tranquilos, em paz, tendo prazer em coisas saudáveis. Eu pensava, o que vai levar o mundo a perseguir um povo tão bom? E que história é essa de decreto dominical? Eu achava que isso era uma teoria da conspiração. Eu não conseguia naquele tempo, nos anos 90, ver assim um cenário que possibilitasse um tipo de coisa que mais parecia ficção científica. Confesso que 20 anos depois a minha imagem, a minha visão, a minha opinião mudou bastante. E eu quero expor a vocês aqui nesta noite, se puderem colocar nas telas ali a apresentação, um tema que tem me chamado a atenção. O curioso é que eu apresentei esse tema já em 3 partes, e de repente me dei conta que eu podia unir as 3 numa só e tentar ficar dentro do tempo de 40 minutos, né, pastor? O Papa, o domingo e os fundamentalistas. Será que está alcançando aqui o nosso controle? Fui eu ou foi você? Fui eu? Deixa eu falar um pouquinho para você sobre selos, né? Abra a sua Bíblia em Apocalipse, leia o livro, né? Vamos fazer agora isso. Apocalipse capítulo 13, os versos 16 e 17. Um texto bem conhecido, você conhece o capítulo. Aqui fala sobre um poder perseguidor, opressor, manipulador, chamado de besta. Em Daniel, ele tem um outro nome, mas é o mesmo poder, o chifre pequeno, a ponta pequena, né? E nos versos 16 e 17 nós lemos assim: também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número de seu nome.
Ezequiel capítulo 20, verso 20, você conhece bem, acho que até de memória, né? E santificai os meus sábados, por quê? Servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor que o santifica. Bem, a Bíblia apresenta claramente aqui dois sinais, dois selos de identificação. A marca desse poder chamado de besta, e o outro, o selo ou a marca de Deus. Um outro detalhe interessante é o seguinte, lá em Gênesis capítulo 2, pode voltar uma tela por favor? Nós vemos então o estabelecimento do sábado, lá na criação do mundo. Uma ideia, uma doutrina, um conceito que vem progressivamente sendo corroído, né, na mentalidade das pessoas. Mas nós cremos nisso. E ali é dito que Deus fez 3 coisas especiais no sábado. Ele descansou, não porque estivesse cansado, dando-nos o exemplo, ou cessando sua obra criadora. Ele abençoou, e quando Deus abençoa, ninguém jamais, em todo o universo, pode retirar a bênção. E Deus santificou o sábado, o separando para uma finalidade especial. Lá em Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, você conhece muito bem, ali está o mandamento do sábado. E ali há um convite para que nos lembremos semanalmente de que Deus é o Criador. Alguém já disse que se o sábado fosse guardado devidamente desde a criação do mundo, talvez hoje houvesse muito poucos ou nenhum ateu, cético ou agnóstico. Mas lamentavelmente com o tempo esse mandamento foi esquecido, justamente o mandamento que diz, lembra. E aí houve uma abertura para a descrença. Ok, um outro texto, Daniel 7:25, ali há uma profecia, 500 e tantos anos antes de Cristo, anunciando que, infelizmente, no futuro, para Daniel, haveria uma mudança na lei. Um pretenso poder, iria se arrogar o direito, arrogantemente, de mudar a lei de Deus. E ali diz que ele cuidaria, é a mesma besta do Apocalipse 13, que ali é chamado de chifre ou ponta pequena, cuidaria de mudar os tempos e a lei. Outra ideia, resumindo tudo, o sábado, portanto, biblicamente falando, porque o sábado, se você prestou bem atenção, no mandamento, ele contém características de um selo, de um carimbo real. Ele descreve, ele anuncia o nome da autoridade, o Senhor Deus. Ele descreve sua jurisdição, fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, portanto, o universo, e também seu cargo, porque se ele fez, ele é o Criador. Ali está o selo. O sábado não é mais importante que qualquer mandamento. Os 10 são importantes. Tiago 2,10 diz que todos eles são importantes, e você querer suprimir um deles é como que não ser fiel a nenhum deles, porque ninguém pode ser fiel 90%, 95%, ou você é fiel ou não é fiel. Selo de Deus. E o domingo só pode ser então o selo daquela autoridade que se opõe a Deus, porque veja só, hoje anda aí pelas redes sociais, de novo, isso volta e meia ganha espaço nas redes sociais, o tal do biochip, que será implantado sobre a pele, e ali poderá haver um controle de uma série de informações, como documentos que você não precisará mais carregar no bolso e tal, na carteira. Só que o biochip não pode ser a marca da besta, como alguns confundem, porque tudo que é anti se assemelha àquilo que ele contrapõe, embora seja diferente. Por exemplo, antídoto. O antídoto, ele é uma substância parecida ao veneno, com o veneno, mas ele, claro, quer combater o veneno. Antítese, ela se parece com a tese, mas contraria a tese. Da mesma forma, anticristo, ele é contra Cristo, mas se assemelha de alguma forma, ou quer ser semelhante ao Cristo. De maneira semelhante, o antisselo de Deus só pode ser uma coisa parecida com o selo de Deus, embora se oponha ao selo de Deus. O que pode ser então o antisselo de Deus, ou o selo da besta, levando em conta que o selo de Deus é um dia da semana? Só pode ser um outro dia da semana? E o único outro dia da semana que foi trocado para representar o poder daquela autoridade que estava trocando é o domingo. Portanto, o domingo passa a ser então, na compreensão bíblica, o selo de autoridade, da pretensa autoridade da besta, do anticristo, um dia que se opõe ao único dia no qual Deus descansou e que Deus abençoou e santificou.
Ok? Isso aqui é só uma breve introdução para você que já sabe muito bem desse assunto. Agora veja só, esse texto que eu vou ler com vocês aqui na tela, ele foi escrito há mais de 100 anos, quando esse assunto nem sequer era cogitado, porque esse cenário não existia. Mas assim são as profecias, elas se antecipam no tempo, não é? Antecipam aquilo que lá no futuro vai ser fato, vai ser notícia. Ellen White escreveu assim. Presta atenção nas palavras que eu grifei em azul ali na tela, porque eu vou voltar a elas no fim dessa nossa palestra. Autoridades da igreja e do Estado vão se unir para subornar, persuadir ou forçar todas as classes a honrar o domingo. A falta de autoridade divina será suprida por legislação opressiva, leis que vão oprimir e obrigar as pessoas a guardar esse dia. A corrupção política, isso aqui não acontece hoje, né? A profecia errou, né? Corrupção política? A corrupção política está destruindo o amor à justiça, a consideração para com a verdade, e mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. A liberdade de consciência, obtida a tão elevado preço de sacrifício, não mais será respeitada. No conflito prestes a se desencadear, veremos exemplificadas as palavras do profeta. O dragão, Satanás, irou-se contra a mulher, a igreja, e foi fazer guerra ao restante, o resto de sua semente. Quem são esses? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. O movimento para impor a observância do domingo está rapidamente ganhando terreno. Isso aqui me parecia teoria da conspiração 20 anos atrás. Imaginem há 100 anos. Mas ela diz que em algum momento isso ganharia terreno rapidamente. Essa tentativa de imposição de um dia da semana como lei. Nós vamos ver agora aqui, queridos, 3 linhas, 3 tendências que estão marcando o nosso tempo e que podem, separadamente ou juntas, eu creio que juntas, favorecer a imposição desse dia como lei e de uma forma que todo mundo aceite. Que tipo de argumento será usado para convencer, por exemplo, muçulmanos que guardam a sexta-feira? Que tipo de argumento forte é esse que fará com que até judeus abracem a causa e inclusive ateus que não estão nem aí para sábado, domingo, sexta-feira, mas vão também aderir ao movimento? Vamos ver aqui que tipo de coisa? O aquecimento global é uma delas. Ali diz o seguinte, aquecimento global é a nova religião. Analistas, jornalistas, estudiosos já perceberam que esse negócio da bandeira ecológica com relação ao aquecimento global, eu não estou discutindo se ele existe ou não existe, parece-me que existe. A questão é o que está por trás e que interesses políticos há por trás dessa bandeira dita aquecimentista. Olha só, a ideia do aquecimento global virou a nova religião para as elites urbanas de países ricos. E já que é uma religião, pode passar ali, a maior religião cristã do mundo não ficaria fora dessa onda, iria surfar na onda. E nós vemos aqui então um bispo católico, Bernd Uhl, da Alemanha, dizendo o seguinte: as mudanças climáticas são um dos sinais de uma era na qual a Igreja Católica é afetada como uma organização global. A Igreja Católica precisa adotar uma posição sobre essa questão atual e urgente. E adotou. Veja só. Acho que não está alcançando aqui, né? Vamos fazer de conta que quando eu aponto lá, sou eu que estou mudando, mas são vocês, né? Ok? Papa pede que países ricos reduzam o consumo de energia. Bento XVI já vinha falando sobre essa questão com certa frequência, isso algum tempo atrás. Papa reza a última missa na Áustria e critica domingo ocidental. O que ele dizia ali? Que, embora os ocidentais digam que guardam domingo, alguns cristãos pelo menos, na verdade eles não mudam muita coisa na vida, eles continuam dirigindo seus carros, fazendo compras nos shoppings, enfim, consumindo, gastando e emitindo carbono na atmosfera. O Papa dizia: nós temos que mudar essa postura. Domingo não é só fim de semana.
Pode passar, por favor. E o Papa Francisco, com toda a sua popularidade e carisma, infinitamente maiores do que o de Bento XVI, empatando e até superando, já quem sabe, o próprio Papa João Paulo II, fala agora sobre meio ambiente também. E ele está preparando uma encíclica especificamente sobre esse tema para o ano que vem. Eu estou aguardando com muita ansiedade esse texto aí. Imagino que uma das propostas será muito clara ali com respeito à ideia de preservar a terra. Estados Unidos, categorias se unem contra o aquecimento global. Que categorias? Houve uma reunião em 2007 envolvendo evangélicos e cientistas, muitos dos quais ateus. Não falei que esse movimento é uma cola forte? Alguns até chamam de ecumenismo. É mais do que o ecumenismo, porque ele consegue aglutinar ou reunir numa mesma mesa de discussões ateus, cientistas e evangélicos. Para quê? Para ver maneiras de salvar o planeta Terra. Quando há um medo generalizado, as pessoas se unem e esquecem suas diferenças. Isso é interessante de se perceber, né? Existe um movimento lá na Europa muito forte chamado European Sunday Alliance. É uma iniciativa política que visa justamente a promover o domingo como um dia de resgate da família. Vocês têm uma ideia? O maior jornal britânico, o The Guardian, ele promove esse movimento, que ele chama de Slow Sunday. E nessa matéria que eu reproduzo aí na tela, uma simples solução para o aquecimento global, eles propõem simplesmente o seguinte: jornal secular, seria mais ou menos como a Folha de São Paulo aqui para nós no Brasil, ou Estadão, dizendo assim: no passado o domingo era tido como um dia de guarda. Por que não resgatar essa ideia para que as pessoas possam ter um dia para família, para descansar, para evitar consumo e assim dar um tempo para a Terra descansar? Salvar o planeta, essa é a proposta. Você percebeu que ninguém está falando aqui de religião, de Bíblia, nada mais? Estão falando de propostas práticas, interessantes, não podemos negar isso, para salvar o planeta Terra. Em 2011, a campanha da fraternidade da Igreja Católica tinha justamente como tema meio ambiente, fraternidade e vida no planeta, a criação gêmea em dores de parto. Eu recebi lá em minha cidade natal, quando eu estava passeando lá de férias, em Criciúma, Santa Catarina, um folheto da paróquia Santa Bárbara. E ao abrir esse folheto, me chamou a atenção um trecho que eu quero ler para vocês agora aqui. Olha só. Um dos gestos concretos desta campanha da fraternidade é reconquistar o domingo como dia do Senhor, dia de descanso e encontro da família, dia de oração em comunidade, dia de bênção e santificação de toda a criação. Agora eles citam aqui um verso bíblico devidamente editado, falta alguma coisa, perceba. Depois de tudo isso feito, Deus viu que era muito bom e descansou, abençoando a obra que tinha feito. Em que dia ele descansou? No sábado. Então veja que a proposta, na verdade, embora haja uma preocupação genuína com o meio ambiente, mas a ideia principal é resgatar o domingo como dia do Senhor. E a proposta é simpática, não podemos negar isso, o Papa Francisco também, como eu disse, vem falando de quando em quando sobre essa questão do descanso, do lazer, e nessa matéria publicada no New York Times, ele fala o seguinte: mais e mais pessoas trabalham aos domingos como consequência da competitividade imposta pela sociedade de consumo. E ele vem criticando bastante a questão do consumismo e do trabalho desenfreado. Mês passado, Papa Francisco defendeu o fim do trabalho aos domingos, dizendo que a medida seria benéfica para todos, fiéis ou não. E seria mesmo. E a coisa está pegando, gente. Quer ver? Nessa visita que ele fez à região de Molise, na Itália, ele fez um discurso forte contra o trabalho desenfreado. E ele fala que o domingo livre de trabalho, exceto para os serviços necessários, afirma que a prioridade não é o elemento econômico, mas o humano. E no mesmo discurso, ele fala em defesa da natureza. Estão percebendo aqui? Meio ambiente e trabalho. E como eu disse, a ideia está pegando, quer ver? Um supermercado lá do Rio de Janeiro, de Araruama,
divulgou na cidade esse folheto aí, justificando por que não abrem mais aos domingos. E dizem assim, temos certeza de que investir no capital humano e na família beneficia não só nossos parceiros, funcionários, mas também a natureza e nossos clientes. Por tudo isso, que nós da rede Avistão, é o nome do mercado, tomamos a decisão de não funcionarmos aos domingos, por entendermos que este é o dia do encontro familiar, da religião, é dia do Senhor, do lazer e merecido descanso de nossos funcionários. Corretos, não é? Agora, o dia é que nós questionamos. Agora, por questionar o dia que eles escolheram, nós poderemos ser mal interpretados, como se nós não concordássemos com benefícios à família, ao trabalhador e ao meio ambiente. Veja que coisa interessante, que cenário está se formando aqui, né? Sindicato dos empregados no comércio de Poços de Caldas, diga não ao trabalho aos domingos. Comerciário também é filho de Deus, e eu concordo, é mesmo, mas o problema é que eles não querem mais trabalho aos domingos. Nos outros dias sim, dias comuns de trabalho. Outra, CUT, trabalho aos domingos e direitos humanos. Você lê esse artigo aqui do camarada que escreveu para o site da CUT, e você vê ali realmente uma defesa muito interessante, lógica, da questão dos direitos trabalhistas, mas ele propõe também que o domingo seja respeitado por lei. Nesse programa aqui, isso aqui me chamou a atenção, não sei quantos já viram aí na internet, eu publiquei lá no meu canal do YouTube também, mas num programa que tem como tema principal o futebol, estavam ali alguns debatedores, e de repente o assunto muda para a questão do descanso dominical. E eu vou soltar para vocês esse vídeo, eu quero que vocês prestem bem atenção, especialmente nas palavras da Maitê Proença, na proposta que ela faz com respeito ao domingo. Olha só que interessante. Hoje é domingo, a gente está animado, Fraco né? não, Coisa boa no domingão, né? Domingão. Cláudio tirou assento. Hoje é sem sinapses. Sem sinapses. Eu não sei vocês, eu sou cristão e até o Senhor descansou no sétimo dia. Eu não vejo E hoje tu viu que o Papa voltou a defender de forma muito enfática o que não se deve trabalhar aos domingos. Porque Então... se você trabalhar aos domingos, primeiro, você não contribui para a paz no lar, aquela almoção do domingo, etc. E também é ruim para as amizades, Exatamente. para consolidar as coisas. Esse negócio aqui é trabalho? Não. Pra mim é Isso aqui que vocês importante. fazem aqui? Porque tu faz outro trabalho além desse? Hein? Tu faz outra coisa Mas é além desse. verdade, a Faço Igreja trabalhos Católica manuais. impõe tantas coisas ao governo e o governo cede. Por que a gente é obrigado a trabalhar no domingo? Por quê? Eu acho que a Esse tem Igreja que ser o Católica tema, devia porque fazer vocês assinam uma pressão. Vocês assinam um contrato Você sem proibido. lei, Você gente. Eu me precisa lembro- mesmo pelo bem Você da assina família, contrato sem lei. pelo bem dos filhos que estão carentes de paz. Não é legal a tese pelo do bem- Papa? Eu Não adianta gosto. apitar. Claro Não adianta que sim. apitar. Você ouviu bem o que ela falou? Eu acho que a Igreja Católica devia fazer uma pressão para que o domingo fosse preservado por lei. E ninguém questionou. Os caras bem debochados ali, conversando sobre um monte de assuntos, mas de repente vem essa proposta e aceitam numa boa. Eu disse a vocês que a ideia está pegando. Está convencendo as pessoas tranquilamente. Tem mais. Há um esforço assim bastante claro e forte, um esforço forte, olha a redundância aqui, para construir um consenso em torno dessa ideia do descanso dominical. Querem ver? Em junho deste ano, houve um encontro especial no Vaticano, costurado por um bispo anglicano que faleceu recentemente, de uma morte assim bastante absurda e estranha. Dirigia sua moto lá na Inglaterra e um carro veio na contramão e o atropelou, né? Bispo Tony Palmer, que é o que está lá no lado direito, né, extremo ali na tela, ele era uma espécie de arauto do Papa, embora não fosse católico, um bispo anglicano, e ele conseguiu reunir no Vaticano líderes evangélicos que representam quase 200 milhões de norte-americanos evangélicos, todos ali juntos com o Papa, tentando ver maneiras de promover essa união entre os cristãos para que o mundo seja abençoado. E o interessante é que a tônica desses líderes é a seguinte: o protesto acabou. Que protesto? O protestantismo. Eles reduziram a questão do protestantismo à salvação pela fé ou pelas obras. Como a Igreja Católica meio que reviu essa sua posição, eles dizem, então o protesto acabou. E ignoram outras questões que envolveram o protestantismo, né?
Isso é muito interessante de se perceber. E o que a gente aguarda também com certa expectativa para o ano que vem, 2015, é esse encontro aí, um encontro interreligioso que vai debater as mudanças climáticas. Note, para o ano que vem o Papa Francisco promete uma nova encíclica que tem que ver com o meio ambiente. Ele tem falado sobre isso e dito que o domingo é uma boa proposta para preservar a terra. E agora teremos um encontro interreligioso de várias religiões para discutir o mesmo tema, questão do aquecimento global. Aguardemos para ver o que vai acontecer nessa reunião aí. Mas interessante é o que está lá no Grande Conflito, página 588, em que Ellen White disse também há 100 anos o seguinte, quando isso aqui era um absurdo, né, naquela época. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo que então havia, hoje não há mais. Hoje existe uma ponte bem plana, bem asfaltada, né? Estenderão a mão através do abismo para apanhar a mão do espiritismo. Isso já foi feito há algum tempo, não é? A crença na alma imortal e tudo mais, isso aí tem tudo que ver com o espiritualismo. E a outra mão estenderão o poder romano. E sob a influência dessa tríplice união, os Estados Unidos seguirão as pegadas de Roma, desprezando os direitos de consciência de uma minoria que teimosamente vai insistir que o dia está errado, que Deus estabeleceu na criação outro dia como memorial de sua criação, dia da família, dia da liberdade e assim por diante. Quais foram as 3 palavras que eu pedi para vocês gravarem mesmo lá no comecinho da palestra? Que Ellen White disse que a besta vai fazer para que as pessoas aceitem ou pelo menos concordem com a imposição do domingo. Lembram? Vão o quê? Persuadir é uma delas. Impor e subornar. Recentemente, um jornalista que é editor da revista Scientific American Brasil, Ulisses Capozoli, escreveu um artigo interessante lá no site Observatório da Imprensa. À medida que eu vou ler aqui para vocês essa matéria, ou um trecho dela, eu quero que vocês lembrem do que Ellen White escreveu há 100 anos. O IPCC, que é o painel lá da ONU que cuida desse assunto de mudanças climáticas, o IPCC deve alterar imediatamente sua forma de produzir e liberar dados, de forma que a opinião pública internacional, melhor e mais rapidamente informada, pressione seus governos a adotar políticas restritivas às emissões de gases de efeito estufa. Pressionar. Políticas restritivas, o que é isso? Impor. A mídia deve sensibilizar para cumprir o papel que lhe é devido. Mídia sensibilizando, o que é isso? Persuasão. Ele conclama a imprensa para persuadir as pessoas para aceitar a imposição de leis restritivas. É necessária uma reação nova e inédita na comunidade internacional via governos nacionais. O que ele propõe aqui é o seguinte, os governos têm que tomar jeito e impor leis para salvar o nosso mundo. E Ulisses, que eu saiba, é ateu. Que coisa interessante, né? Como as profecias podem se parecer tanto com o jornal do dia seguinte. E a questão do fundamentalismo, o que nós podemos dizer a respeito disso? Algumas coisas. Após o 11 de setembro, o atentado terrorista lá nas Torres Gêmeas, nós percebemos uma mudança na mentalidade das pessoas, não é? Em relação ao tal do terrorismo e ao fundamentalismo. Os americanos não aceitavam muitas coisas que hoje aceitam por medo de morrer. E como eu disse há pouco, quando as pessoas têm medo, elas aceitam até que suas liberdades pessoais sejam limitadas, por lei mesmo. 10 anos depois, a revista Veja publicou em sua uma matéria de capa, uma das matérias de destaques na capa dela, sobre justamente os efeitos do 11 de setembro. E um trecho dessa reportagem dizia assim: assim como as outras formas de radicalismo religioso, ele, o fundamentalismo, exige que se viva sob uma interpretação literal e, portanto, originalmente pura dos textos sagrados. Segundo a revista Veja, quem são os fundamentalistas? São aqueles que interpretam literalmente os textos sagrados. Uma autora importante aí nesses estudos sobre religião, uma ex-freira católica, Karen Armstrong, no livro Em Nome de Deus, define assim os fundamentalistas:
Cristãos que rejeitam as descobertas da biologia e da física sobre as origens da vida. Não é bem assim, porque eu sou criacionista e não rejeito totalmente as descobertas da física e da biologia. Eu rejeito aquilo que é filosófico, metafísico, mas o que é científico a gente aceita numa boa. Mas enfim, deixa para lá essa questão. São aqueles que rejeitam então as descobertas da biologia e da física sobre as origens e afirmam que o livro do Gênesis é cientificamente exato em todos os detalhes. Gente, quem é o grupo que hoje ainda insiste na literalidade do Gênesis, os primeiros capítulos, criação, dilúvio, e que crê que esse livro é histórica e cientificamente confiável? Que grupo é esse? Uma minoria absurda nesse planeta. Você sabe o nome deles, né? Olha só. Qual é a posição do Papa agora com relação... Já sabemos qual é a posição dele sobre o meio ambiente, sobre a questão do trabalho, sobre a família, mas o que ele pensa sobre os fundamentalistas? Isto, Papa pede para as pessoas não serem fundamentalistas. Isso foi publicado, ele disse isso mês passado. Ele diz que o fundamentalismo é fechar-se a outras ideias e ter ideias únicas. Olha o que ele define. E naquele congresso havia jovens, como vocês aqui, que aplaudiram essa posição do Papa, de não querer que as pessoas sejam fundamentalistas. Ele não quer que as pessoas creiam na literalidade da Bíblia, não quer que as pessoas tenham uma mente fechada, segundo a posição dele. Mas quem são então os fundamentalistas? Esse livro aqui é muito revelador. Ele foi publicado pela Paulinas, uma editora católica, e é uma obra acadêmica. E lá num capítulo dele, o autor define essa questão e diz assim, que o criacionismo não consiste na sobrevivência de uma cosmovisão pré-científica. Ao contrário, trata-se de um fenômeno moderno ligado primariamente aos adventistas e ao fundamentalismo cristão norte-americano. Eles colocam num só parágrafo essa relação entre criacionistas e fundamentalistas. Antes do 11 de setembro, fundamentalistas eram basicamente os terroristas islâmicos. Após, outros grupos têm entrado nessa definição, especialmente os tais dos criacionistas. Isso aqui é perigoso, gente. No mesmo livro, o autor corretamente diz o seguinte: a história do criacionismo no Brasil está fortemente vinculada à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele dá nome, então, a esse povo. A primeira obra brasileira que tratou do criacionismo foi publicada em 1919. Olha quanto tempo, hein? Seu autor, o primeiro adventista batizado no Brasil, Guilherme Stein Jr. Foi o primeiro adventista brasileiro, na verdade, o primeiro batizado no Brasil. Percebem como os próprios católicos estão agora dizendo quem são os tais dos fundamentalistas? Uma das denominações mais importantes no desenvolvimento do criacionismo foi, e ainda é, continua dizendo aquele livro da Paulinas, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, enfatizando a leitura literal da Bíblia, base para sua afirmação de que o sábado seria o verdadeiro dia de repouso ordenado por Deus. Ellen White e outros fundadores afirmaram que o mundo teria sido criado em 6 dias literais. Como pode pessoas do século 21 ainda crerem nessas ideias fundamentalistas? No livro Último Império, pastor Vanderlei Dornelles tem um capítulo bem interessante ali sobre a questão dos dissidentes da nova ordem mundial, os fundamentalistas, né, ou criacionistas. E ele diz assim: embora não se considerem fundamentalistas, eu não me considero assim, creio que você também não deve aceitar esse apelido. Os adventistas defendem a dimensão histórica do relato da criação e dos eventos representados nas profecias. Sim, nós cremos nisso, mas isso não faz de nós radicais, terroristas, nem fundamentalistas, ok? Vou passar outro pequeno vídeo para vocês, que mostra para onde as coisas têm caminhado. Vejam um pastor adventista sendo humilhado, desprezado e taxado de fundamentalista. Por quê? Porque ele crê na palavra de Deus. Solta para mim lá o segundo vídeo, por favor. Pastor, from the Seventh-day Adventists, you believe that the end is coming, not necessarily this year, but you believe it is coming. What will happen?
Yeah, I believe the end is coming. What will happen is, according to the biblical record, Christ will descend from heaven with his angels, and he's coming to take those who have accepted him and been saved by his grace. Can I just, will this literally happen? It will literally happen. The sky will... There'll be the sound of the trumpet, there'll be the voice of the archangel, there'll be the appearance of Christ, literally, with his angels. Yeah. He's coming to take those who've accepted him and believe in him and rescue them from this earth. He's going to bring in justice and righteousness. Will the sky part? The sky is going to open, according to the biblical record. The sky is going to open. He's going to descend with his angels, and he's coming to take those who've been saved by his grace. Pretty mean-spirited Christ. Well, no, hang on. No, listen. Wait a minute. Wait a minute. You're not going to be laughing soon, I'll tell you that. Listen. It says this is all in the Bible, isn't it? It's in Revelations and Thessalonians, and it's in Revelation, John. It's in Thessalonians. Yeah. It's in the book of John. Yeah. What happens then? What happens during there's a thousand-year period? What happens then? Yeah, there's a period of 1,000 years, and the 1,000 years begins at the coming of Christ. He comes to take those, like I said, who have been saved by his grace, and those who have not accepted Christ, because God gave us, he gives everybody the provision to accept the salvation that he offers free of charge. He's offered salvation free of charge for those who accept it. So it's not just Seventh-day Adventists? Not just Seventh-day Adventists, it's open to everyone. Everyone who's accepted Christ, but not Muslims or Hindus or... Sikhs. Well, I haven't accepted him. Yeah. Christ, he makes a statement in the Jews? book... No, he makes a statement in the book of John, chapter 14, verse 6. Right. He says that, I am the way, the truth, and the life. But he only takes those who believe in him. I'm the way, the truth. What about children who have never... I'm the way, the truth, and the life. Yeah. No one comes onto the Father except through me. It's a radical statement. It is a radical statement. It's a radical statement. It's an exclusive statement. It's a radical statement, but... rubbish. Okay, tell me about that. What would you like to say? Sorry, let me just finish. Okay. No. So what I say is that salvation comes through only Christ. Salvation comes through him. So, we've got a vision, if that's the right word, of what's going to happen, and it's in the Bible. It's in the Bible. It's fundamentalism we're talking about, and fundamentalism produces problems in all major world religions, and it produces problems in Christianity. You're cherry picking. This is a Stephen. fundamentalist interpretation of Scripture, which actually misunderstands a very poetic piece of writing in the book of Revelation. It misunderstands Paul's view that the kingdom was coming immediately, not in 1,000, 2,000 years' time, but that was, we now know, a misunderstanding of Paul and the early Christians. They thought Christ was coming back again. We now work on an entirely different basis in the mainstream. It's in the New Testament. But so what? There are things in the New Testament, Nicky, which we actually have to reinterpret in the light of biblical criticism and modern understanding of Scripture. And this fundamentalist approach doesn't work. Programa que foi ao ar pela BBC de Londres, com tremenda audiência. Você estaria preparado para isso? Viram como as pessoas aplaudiram o liberal, o teólogo liberal, um sacerdote, enquanto riam, debochavam daquele que crê que Cristo vai voltar? Você está pronto para isso? Para enfrentar essa posição? Para ser taxado injustamente de fundamentalista porque você crê que Cristo prometeu voltar? Porque as palavras de Cristo são verdadeiras. E eles vêm dizer que não, foi um equívoco de Paulo. Jesus não vai voltar. Adão e Eva, isso é história para boi dormir. Como assim? Você é fundamentalista e você vai ter coragem de defender até o fim a palavra de Deus e a sua crença nela? Estará disposto, como os primeiros cristãos, a morrer por essa crença? Não a matar, como os fazem fundamentalistas, mas a morrer por ela. É bem diferente, né? Para a gente encerrar, eu quero... Olha só, mais um detalhe apenas. O meu tempo aqui já deve ter estourado, mas eu quero mencionar esse detalhe aqui. Semana passada, reagindo àquele conflito terrível lá no Iraque, em que cristãos estão sendo mortos, em que um jornalista foi decapitado em frente às câmeras,
o Vaticano aprovou o ataque americano ao Iraque. E numa notícia, deixa eu pôr aqui a notícia em português, Papa Francisco aprova o uso da força militar no Iraque. Ele fala assim, é para conter as ameaças que os extremistas estão representando. E mais, eu destaco aqui um trecho da matéria. Autoridades do Vaticano já vinham há algumas semanas dando sinais de que a Santa Sé faria um esforço para enquadrar o caso do Iraque no rol de guerras justas, o que legitimaria uma intervenção militar. Primeira vez na história que o Vaticano se posiciona em favor de uma guerra que para eles é justa, para conter quem? Os radicais. Olha que coisa, que mentalidade está se formando agora. Se for para conter uma ameaça que eles consideram justa, ou melhor, injusta, eles promovem uma guerra justa, prendem, autorizando, de certa forma, os americanos a fazerem isso. Gente, é a profecia que se cumpre em nossos dias. Você está percebendo isso? Estamos acordados para isso? Duas bestas atuando em conjunto praticamente. O que pensamos nós, como adventistas do sétimo dia? Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos, quando o Senhor declara que fez o mundo em 6 dias e descansou no sétimo, quer dizer o dia de 24 horas, que Ele assinalou pelo nascer e o pôr do sol. É nisso que nós cremos, é nisso que um adventista crê, independentemente do que o mundo diga, nós ficamos com a palavra de Deus, essa é a nossa fé. Jesus e o criacionismo, será que Jesus era criacionista? Mas como não? Lá em Mateus 19, 4 a 6, ele fala sobre o casamento, e ele se refere a Adão e Eva como literais, personagens históricos, porque se não for assim o casamento perde seu sentido, e não é por acaso que hoje o casamento tem perdido seu sentido, porque as pessoas não creem mais nas origens. O casamento é uma instituição edênica, literal. Hoje há outras modalidades de união que não deveriam ser chamadas casamentos. Mas por quê? Porque não se crê mais nas origens. Um outro texto interessante, que está lá em Mateus 24, 36 a 39, Cristo compara a sua vinda, os dias anteriores à sua vinda, aos dias que precederam o dilúvio. E diz que assim como foi lá, será aqui. Mas se aquilo lá for uma lenda, isso também passa a ser uma lenda, ou um mito, como quis dizer aquele sacerdote. Não, Cristo aceitava Adão e Eva como literais históricos, assim como Cristo cria, porque Ele viu tudo acontecer no dilúvio, como sendo literal histórico. Um texto com o qual quero encerrar, irmãos, é Lucas 21, 28, que diz: quando essas coisas começarem a acontecer, levantem ao alto os vossos olhos, vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. O que fazer para estar preparado para esse grande dia, irmãos? O presente dever de todo verdadeiro filho de Deus é aguardar pacientemente, vigiar atentamente e trabalhar fielmente até a vinda do Senhor, para que estejamos preparados para esse solene evento. Última tela. Eu quero destacar aqui as 3 coisas que nós temos que fazer para estar preparados. Primeira, vamos ler juntos? Aguardar pacientemente. Não desanime, querido jovem. Eu já estou há 20 anos na igreja, eu falei para vocês. Graças a Deus nunca desanimei. Graças a Deus eu aguardo a Cristo ainda com todo o entusiasmo do meu coração. Não desista. Um corredor, quando faltam 5 metros, 2 metros para a linha de chegada, não se atreve a parar para tomar um copo d'água, para dar uma descansada e uma relaxada. Não dá, está tão perto. Se você não percebeu ainda, Jesus está vindo, e nós temos que ter paciência para suportar a aparente demora, o frio, o calor, a fome, as tristezas da vida. Paciência, Ele vem. Segundo, vigiar atentamente, e essa vigilância, irmãos, é dupla. Não basta vigiar os sinais, as profecias, as notícias, porque haverá muitas pessoas muito bem informadas e perdidas. Essa vigilância é dupla, vigiar o que está fora e o que está dentro. Vigie seu coração. Como está a sua vida espiritual nesse momento? Como está a sua relação com Cristo? Se Ele viesse hoje, você subiria com Ele? Você estaria preparado para encontrar Jesus pessoalmente? Vigiar atentamente. E terceiro, trabalhar fielmente.
Quem trabalha para Jesus percebe o tempo passar de forma diferente. O tempo é relativo, né? E quem trabalha para Cristo, está envolvido na missão, não percebe o tempo passar. Quando Cristo vier, vai ser mais ou menos essa reação: Senhor, tu vieste, já vieste, que bom, eu estava te aguardando. Mas para aquele que não faz nada por Jesus, o tempo não passa. Mas que demora, nunca chega, nunca acontecem as coisas. Deus, você sabe disso, Deus podia terminar essa obra rapidamente, instantaneamente, mas nos dá o privilégio de nos envolvermos nessa missão, também para que o tempo passe mais rápido para nós. Faça algo por Jesus, use o teu dom, use a tua energia de jovem para pregar o Evangelho, e assim, quando você menos perceber, aquela nuvem do tamanho da mão de um homem, que é a nuvem de anjos que rodeia o Salvador, crescerá no céu, e haverá ali no trono o Salvador, Cristo Jesus. Que estejamos preparados para ser a geração que vai defender, como aquele pastor fez na BBC, com coragem e convicção que nós cremos, para que logo, muito em breve, possamos ver nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amigo, voltando. Amém. Amém.